Boa noite a todos. Você é muito bem-vindo aqui nessa celebração. Nós estamos muito felizes com a sua presença para que você possa receber hoje uma palavra e um direcionamento de Deus. Quero te convidar então a orar e a agradecer por esse tempo aqui juntos. Senhor, obrigada por este tempo. Venha falar conosco, que o Senhor ministre no coração de cada um. Que o Senhor fale, que a sua palavra chegue ao encontro de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos sobre a tua palavra e seus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Nessa noite nós vamos falar sobre um seguidor constante. A mensagem que nós vamos compartilhar com vocês nessa noite é o sacrifício pelos outros. Você, como pessoa que tem buscado a Deus, você tem se sacrificado pelos outros? Como tem sido a sua vida, o seu dia a dia? Você tem feito a diferença? Você tem feito bem com aqueles que estão ao seu redor? Lá em Atos 10:15 diz assim: a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. O Senhor, Ele tem o poder de purificar e salvar todas as pessoas. Esse é o desejo do coração dele. E esse tem que ser o nosso desejo também. O desejo em salvar e alcançar todas as pessoas. Existem pessoas que não seguem Jesus, mas que buscam por algo a mais, buscam pelo novo em suas vidas e que estão totalmente fragilizadas pelo mundo que elas têm vivido e por tudo que elas têm passado. Então hoje nós vamos falar sobre alguns princípios que está lá no texto base de Atos 10, do versículo 3 ao versículo 20. Você pode me acompanhar nessa leitura? Nós vamos falar sobre a vida de Cornélio e sua família. Cornélio, ele e sua família eram piedosos, eles eram tementes a Deus, eles oravam continuamente a Deus e ele era um homem respeitado pelo povo, as pessoas que estavam ao seu redor. Apesar deles ainda não serem batizados e apesar de Cornélio ainda não ter entregue a sua vida e a sua família para Jesus, ele era um homem de bem, ele era um homem que temia sim ao Senhor. Então nós vemos a história de um homem que tinha muitas qualidades. Um homem que, apesar de ser gentil na sua época e não ter sido ainda batizado, ele tinha muitas qualidades. Ele era um homem generoso, ele era um homem que compartilhava com os outros. Eu penso, que muitas vezes essas pessoas de bem, essas pessoas generosas, essas pessoas que já vivem uma vida correta, elas precisam conhecer esse amor do Senhor e precisam se batizar, precisam conhecer realmente. E as pessoas que precisam falar a respeito de Jesus somos nós. Nós precisamos proclamar esse amor de Deus para que essas famílias, como a família de Cornélio, sejam alcançadas verdadeiramente. E lá em Atos 10, 3 a 8 diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram para a oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens à cidade Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, foi-se embora. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então Cornélio ele tem uma visão espiritual. Apesar de Cornélio ainda não ser batizado, apesar de Cornélio ainda não ter aceitado o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, Deus trouxe uma visão para Cornélio. E Deus deixou claramente nessa visão um pedido para que Cornélio mandasse os seus servos até a cidade de Jope e que lá trouxessem um certo Simão. Cornélio nem imaginava quem era Simão, mas ele obedeceu aquele direcionamento de Deus. Em Atos 10, de 9 a 20, Pedro simultaneamente também teve uma visão, ou seja, Deus estava conectando
duas visões espirituais para que um propósito fosse alcançado. Isso vai acontecer na sua vida também. Visões serão conectadas, você terá uma visão conectada a outra pessoa para que um grande propósito seja concretizado em sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E em Atos 10, de 9 a 20, Pedro também teve uma grande visão. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão. Os homens enviados por Cornélio falaram, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, o Espírito Santo de Deus lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Queridos, como é lindo ver os propósitos de Deus. Como é lindo ver que Deus dá uma visão a Cornélio e em seguida Deus dá uma visão a Pedro. E essas visões se conectam para um propósito ainda maior. E aí então começa o sacrifício de Pedro e a obediência de Pedro para ir ao encontro de Cornélio junto com o servo. E através da intimidade que Cornélio e Pedro tinham com Deus, porque eles tiveram essa visão, os propósitos do Pai se cumpriram na vida deles. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então nós vamos conhecer 3 princípios. O primeiro princípio: Deus conecta pessoas a um grande propósito. Como diz em Atos 10, de 11 a 16, como acabamos de ler, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes. E aqui continua falando na escritura sobre a visão que Pedro teve. Logo em seguida, a visão que Cornélio já tinha tido, e ambos estavam conectados. E Pedro precisava se conectar à história de Cornélio. Pedro precisava obedecer a Deus e ir ao encontro do Senhor. Quantas vezes nós recebemos uma visão do Pai, nós recebemos uma visão de Deus e nós não obedecemos aquilo que Ele pede, aquilo que Ele fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E nós precisamos dar esse passo de confiança e obediência ao Senhor. Se o Senhor já te entregou uma visão, querido, obedeça, vá adiante, vá cumprir essa visão, cumprir esse propósito, que nós não compreendemos muitas vezes, mas nós não precisamos inicialmente compreender, basta obedecermos, basta encontrarmos significado em Deus. Nós precisamos quebrar os preconceitos, a nossa religiosidade, para que a gente possa abençoar outras vidas. Não importa se essa vida, essa pessoa, essa família é de uma outra denominação, é de um outro local, se essa família vive de uma outra forma diferente da sua, ou essa pessoa que Deus está colocando no seu coração. Se Deus está colocando no seu coração, se conecte a esse propósito, a vida desta pessoa e vá totalmente na dependência de Deus cumprir essa conexão e este propósito. Talvez o Senhor te levantará para ministrar na vida de pessoas que você jamais imaginou entrar dentro desse núcleo, dentro desse grupo, mas é neste grupo, é através da sua vida que pessoas conhecerão de Deus, do amor de Deus e serão salvos. Esteja conectado a Deus e as outras pessoas. E o que nos impede então de acreditar e viver completamente os propósitos de Deus? Ponto 2. Deus dá a visão e a direção para cumprir o seu propósito. Então lá em Atos 10, 19, enquanto Pedro pensava na visão, o Senhor já dizia para ele: Simão, 3 homens estão lá na porta da sua casa à sua espera. Então Deus vai te dar a visão, mas Deus também te dará a direção para você seguir diante deste propósito.
propósito. E Pedro não hesitou, Pedro levantou e foi cumprir o propósito e a direção que Deus nos deu. Talvez o Senhor já te entregou uma visão, talvez você ainda não obedeceu, mas falta tão pouco para você dar esse passo de fé, para que você possa verdadeiramente ter sensibilidade para ouvir e ver a visão do Senhor e seguir em sua direção. Jesus se chama água viva, e quando um filho de Deus transborda desta água, as pessoas percebem nele a presença divina e sobrenatural. Este filho se torna um canal por onde a água viva passa e alcança as vidas de outras pessoas. Essa frase é de Rock Fleming. Então você tem sido um canal de água viva para outras pessoas? Reflita sobre isso. Você tem sido este canal? Muitas pessoas estão ao seu redor sedentas para ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus. E você precisa ser esse canal. Em Atos 10:33 diz: agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, quando Simão chegou na casa de Cornélio, lá cumprindo o chamado e o propósito e a visão que Deus deu para ele, todos estavam esperando o Simão. Então as pessoas estão abertas, esperando a gente falar o que Deus colocou aí dentro de nós. As pessoas estão abertas e sedentas para que essa água viva venha e jorre sobre elas. Então isso aconteceu na vida de Simão e pode acontecer nas nossas vidas também. Amém? Todos são chamados para impactar e abençoar outras vidas. Todos são chamados. O chamado não é para um nem para outro, é para todos. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade. Ponto 3, terceiro princípio. Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Lá em Atos 10:34 e 35 diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as pessoas. Deus, Ele não tem parcialidade. Ele quer usar a todos e alcançar a todos. Essa tem que ser a nossa visão. Falar de Jesus para que todas as pessoas conheçam desse amor. Em Atos 10:44, para encerrar, diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia. Pedro simplesmente abriu a boca e o Espírito Santo desceu para falar com todas as pessoas que ouviam a mensagem. Então você simplesmente precisa dar um passo para abrir a sua boca para falar do Senhor. E o resto e a consequência é o Espírito Santo de Deus quem vai fazer. Pedro cumpriu a vontade de Deus, pregou sua palavra e naquele local onde ele foi, houve salvação. Todos receberam o Espírito Santo de Deus em um ambiente profético através do mover do Espírito Santo. Todos exaltaram o nome de Deus. E eu te convido nesta noite, eu te convido a fazer a vontade de Deus, a cumprir esses 3 princípios, porque Deus, Ele te conecta a outras pessoas, Deus dá a visão e Deus aceita todas as pessoas. Então eu te convido a ouvir a voz de Deus, a ouvir o propósito de Deus e a cumprir esse chamado, esse propósito que Deus tem sobre a sua vida e a se sacrificar pelo outro, a alcançar a vida do outro também. Vamos juntos, vamos fazer a diferença, vamos levar esse amor de Deus, vamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus e receber da tua visão. E para concluir em Atos 10:47, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Deus levou Simão a Cornélio. Cornélio obedeceu, recebeu Simão, recebeu a palavra. Todos ali foram batizados e receberam o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você fale do amor dele, que você esteja sensível à voz dele. Um grande abraço, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.